This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como alguém pode se tornar uma lenda? Qual que é a linha que divide um herói de um bandido? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história do cangaço, um movimento banditista brasileiro que marcou a história do nosso país durante o século XX. Aqui no feed do História em Meia Hora já tem um episódio sobre o Lampião, e é por esse motivo que o meu objetivo aqui hoje é te contar a história do cangaço em si, tanto antes de Lampião quanto depois. Eu quero apresentar as características desse movimento e onde que ele chegou no imaginário brasileiro e até mesmo no cenário internacional. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, precisamos compreender o contexto do que vamos estudar. Para falar de cangaço, é importante saber que o lugar em que esse fenômeno acontece é tão importante quanto o próprio movimento. E eu tô me referindo ao Nordeste brasileiro, mais especificamente no Sertão. Por volta do século XVIII, todo o sertão do Nordeste já havia sido ocupado por portugueses e brasileiros, onde fundaram grandes fazendas de criação extensiva de gado. Essas fazendas foram sendo instaladas cada vez mais para o interior, ficando longe dos centros urbanos. A fazenda vai estar muito presente nessa região, tanto pela criação de gado, quanto pela forma que esses animais eram manipulados. Em regiões com pouca irrigação de água, os rebanhos se expandiam com mais liberdade, ocupando áreas ainda maiores. Algumas estimativas dizem que nesse período, cada boi necessitava de pelo menos 10 hectares de pasto. Um outro ponto muito importante do sertão nordestino era o clima. Em períodos normais, a estação de seca se alternava com a estação das águas. Quando as chuvas caíam a partir de dezembro, durando até julho, o ano era bom. O problema é que muitas dessas chuvas eram tão fortes que transformavam a paisagem, inundando e destruindo tudo. Agora que você já entendeu o básico a respeito do cenário em que se passa o nosso episódio, podemos olhar com mais atenção como que o Nordeste brasileiro estava no fim do século XIX. Desde o início da colonização do território brasileiro, o Nordeste foi uma espécie de locomotiva que alavancou o nosso crescimento econômico, principalmente com o ciclo do açúcar. Quando um produto atinge esse nível de importância para uma determinada região, meio que tudo começa a se organizar em torno dele. Agora imagina comigo, por várias décadas, diversas províncias do Nordeste do país dependiam quase que exclusivamente desse determinado item, e de certa forma tudo cresceu em volta do açúcar. Porém, como já vimos em outros episódios, quase todo ciclo econômico tem um limite, e isso também aconteceu com a cana. Pouco a pouco, ao longo do século XIX, o café foi se tornando o principal produto produzido no Brasil, e, consequentemente, a região do Sudeste passou a ganhar um protagonismo econômico maior. Essa questão se agravou com a chegada da família real portuguesa no Brasil, transferindo a capital do Império de Salvador para o Rio de Janeiro.
Se antes Bahia e Pernambuco eram os grandes protagonistas da política e da economia brasileira, a partir desse crescimento do café e dos estados mais ao sul, o Nordeste como um todo foi deixando de ser uma grande potência. Com essa nova situação, a economia dessa região precisou ser completamente reestruturada, recorrendo como alternativa à criação de cabeças de gado e da agricultura de roça, ou seja, de uma plantação mais básica focada no contexto local. Se essas mudanças por si só não levassem as pessoas que moravam ali a mudar os seus hábitos e costumes, precisamos colocar mais um elemento nessa equação: o clima. Para quem mora no sul e no sudeste do Brasil e nunca visitou o Nordeste, muitas vezes carrega uma visão bem preconceituosa de que todo o Nordeste é um grande sertão, ou seja, é uma grande área de seca. Mas a verdade é que não é bem assim. Mesmo que em algumas áreas essa seca tenha realmente sido muito forte e cruel com os moradores locais. Meu ponto é que não dá para extrapolar isso para toda a região, tá ligado? Como eu disse no começo, quando as coisas aconteciam normalmente, a época de seca se alternava com as chuvas. E se chovesse entre dezembro até o mês de junho, os agricultores e fazendeiros classificavam esse ano como um ano bom. O problema é que a década de 1870 foi marcada por grandes momentos de seca, sendo o ano de 1877 a maior dessas secas. Tanto que foi nesse ano a chamada Grande Seca, que abalou as estruturas sociais e econômicas de praticamente 7 estados do Nordeste. Diante desse cenário, os fazendeiros mais ricos e as elites locais se refugiaram nas áreas de serra, onde o clima era mais ameno e a possibilidade de chover era bem maior. Mas e quem era pobre? E quem dependia do plantio? Quem dependia de estar próximo daquelas terras para ter o que comer? Para essas pessoas não restou outra alternativa a não ser fugir daquela situação. E vai ser nesse contexto de grande seca que vão surgir as grandes retiradas, ou seja, famílias inteiras irão para as estradas buscar um novo lugar para morar. Quem detalha muito bem como que essas viagens aconteciam é a historiadora e cientista social Maria Isaura Pereira de Queiroz, dizendo que, abre aspas, a população mais pobre punha-se a caminho a pé, na poeira das longas jornadas. Os adultos carregando crianças pequenas, puxando a vaca ou as cabras que restavam. O cachorro de estimação fechando a marcha. Esses grupos pobres é que eram chamados de retirantes. Fecha aspas. É bem provável que você já tenha ouvido falar sobre os tais retirantes, seja em obras de arte ou naquele livro clássico Vidas Secas. Infelizmente, essa foi uma realidade muito dura que boa parte da população de algumas províncias do Nordeste vivenciou. E se não bastasse o sofrimento causado pela própria viagem, a autora Maria Isaura ainda conta que muitas cidades não recebiam bem essas famílias retirantes, porque existia o medo de que mais pessoas chegando nesses locais fariam com que os recursos, que já eram escassos, sumissem completamente. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Workdays can be unpredictable, but your workwear shouldn't be. With a Cintas Apparel Plus program, you'll have freshly laundered garments for everyone on your team delivered every week. Cintas has workwear for just about any job imaginable, with high-performance fabrics and an uncompromising fit that stretches and moves with you. Don't leave looking and feeling good to chance. Visit Cintas.com. Oh, I'm ready! And get ready for the workday. Se engana quem acha que a vida no sertão era apenas um horror e que a única solução seria a fuga. Bom, a vida não era assim tão sofrida para pelo menos parte da sociedade,
E é claro que eu estou me referindo principalmente aos fazendeiros. Com a mudança na economia nordestina, o gado passou a ser tanto a fonte de riqueza como a forma de se medir o status social. Quanto mais cabeças de gado um fazendeiro tinha, maior era o seu prestígio social e o seu poder político. O gado vai ser tão importante para a economia na segunda metade do século XIX que alguns escritores vão classificar essa região como a civilização do couro, em referência ao couro dos animais que também eram usados e comercializados. E esse ponto aqui é muito importante porque quem possuía a terra tinha também o poder político. Esses fazendeiros, que eram chamados popularmente de coronéis, nem precisavam se candidatar a cargos públicos. Por terem muitos funcionários que dependiam das fazendas, os coronéis podiam comprar votos, expulsar pessoas das cidades e até cometer crimes sem que qualquer autoridade os incomodasse. Toda essa força e influência política liderada pelos coronéis ficou conhecida como coronelismo. E por volta da década de 1870, com o intuito de protegerem as suas terras, os coronéis começaram a contratar os serviços de um tipo bem específico de funcionário, conhecido como cangaceiro. Pessoal, não sabemos exatamente qual que é a origem dessa palavra, mas existem algumas hipóteses ao que ela se refere. De acordo com o escritor Gustavo Barroso, os cangaceiros eram homens que andavam fortemente armados, com chapéus e roupas de couro e facas bem longas. Já para o escritor Euclides da Cunha, cangaceiros eram aqueles que andavam com seus bois usando uma peça chamada canga, que tinha como função juntar os bois às carroças. E eles receberam o nome cangaceiros porque não tinham uma moradia fixa e precisavam ficar vagando com os seus bens. Mesmo sem sabermos a origem exata desse termo, o que sabemos é que as palavras cangaço e cangaceiro só são usadas para se referir ao sertão nordestino. Os coronéis contratavam esses cangaceiros para proteger as suas propriedades e, vez ou outra, disciplinar ou castigar algum morador da cidade que estivesse causando problemas. Esses cangaceiros que trabalhavam para os coronéis vão ficar mais tarde conhecidos como jagunços e eram basicamente o braço armado e que fazia o trabalho sujo para os seus empregadores. Mas os jagunços não trabalhavam apenas para proteger as terras dos seus patrões ou castigar pessoas. Eles precisavam lidar com um tipo bem específico de problema. Com o passar dos anos, alguns cangaceiros começaram a formar um bando próprio para saquear fazendas. Molecada, só para não ficar meio confuso, existiam diversos tipos de cangaceiros, tanto aqueles que trabalhavam para os coronéis, quanto aqueles que formavam seus grupos próprios e acabavam se tornando uma dor de cabeça para a polícia e para os donos de terras. Como eu estava dizendo para vocês, a condição do sertão nordestino estava bem complicada, e enquanto alguns decidiram que a melhor alternativa era buscar refúgio em algum outro lugar, outras pessoas acharam que uma boa solução para a sobrevivência era fazer parte de um grupo de cangaceiros e cometer assaltos e crimes. É nesse contexto que o historiador Eric Hobsbawm vai desenvolver o termo banditismo social, que, de acordo com ele, pode ser descrito como, abre aspas, o conjunto de práticas que não podem ser consideradas como atos de delinquência ou fora da lei. São práticas que, geralmente, envolvem um líder capaz de incitar movimentos ou luta armada contra o poder estabelecido e contra injustiças sociais. Fecha aspas. Um dos primeiros cangaceiros começou a atuar no Brasil ainda no século XIX. Em 1876, o escritor cearense Franklin Távora publicou o seu romance O Cabeleira, que tinha como base crônicas que circulavam na região desde o século anterior. Uma dessas histórias narrava a história dos bandidos Joaquim Gomes e José Gomes. Os sobrenomes iguais não é por acaso, eles eram pai e filho, e junto com um homem chamado Teodósio formaram um grupo de cangaceiros. Os três homens recrutaram outros comparsas e atuaram no sertão de Pernambuco, fazendo assaltos na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Os membros do grupo eram chamados pelos seus apelidos. O jovem José, por conta do seu cabelo volumoso, era chamado de Cabeleira.
Os outros membros do grupo eram chamados de Corisco, Ventania, Jurema, Gavião e Jacarandá. E eu sei que você pode ter achado esses nomes meio que engraçados, mas eles têm uma função bem importante. Em primeiro lugar, um apelido ajuda a despistar o real nome de uma pessoa que passou a cometer crimes. Em segundo, um novo nome coloca o indivíduo como se ele estivesse passando por um novo nascimento, dando ao grupo a ideia de uma nova família e, assim, estreitando laços. É bem provável que tenha sido esse grupo a criar a tradição dos apelidos entre os cangaceiros, e isso ficou exemplificado com o caso do Lampião, que tinha como nome original Virgulino. Por mais que o nome Cabeleira pareça algo meio bobo, a gente não tá falando de um grupo paz e amor. Quando se tinha notícia de que o Cabeleira e os seus comparsas se aproximavam, todos empunhavam armas ou as pessoas fugiam pro mato, para não se encontrarem de jeito nenhum com esses cangaceiros. Inclusive, existia uma cantiga bem famosa sobre esse grupo. Fecha a porta, gente, Cabeleira aí vem, matando mulheres, meninos também. Horroroso, né? A polícia tinha muita dificuldade para prender e perseguir esse grupo, que se movia com muita velocidade. Sempre que o cerco policial apertava, os cangaceiros se escondiam nas matas e nas cavernas da serra. Depois de tantas perseguições, Cabeleira e o seu pai foram finalmente presos e condenados à forca. Um outro grupo que, de certa forma, se inspirou no Cabeleira foi liderado por João Calango, na região do Cariri, Ceará, durante a Grande Seca de 1877. O grupo de Calango era diferente, porque eles eram financiados pelo juiz municipal da cidade de Jardim. Esse era um chefe político local que usava o grupo do Calango para manter ordem na região. Se fôssemos comparar com o que temos hoje, podemos dizer que esse grupo cangaceiro era uma espécie de milícia. O próprio João Calango se orgulhava em dizer que já tinha cometido mais de 32 assassinatos e que nada tinha acontecido com ele. João nunca nem foi processado ou indiciado, uma vez que alguém sempre o protegia. Por conta da seca, o sertão se tornou um lugar perigoso, uma vez que era cada um por si, em um cenário de falta de comida. Por isso, Calango se achava o garantidor da lei e da ordem, por mais que isso significasse o cometimento de vários crimes. Assim que a seca acabou, depois de alguns anos, o grupo do cangaceiro passou a ser perseguido, vez que os seus serviços não eram mais necessários. O mesmo juiz que financiou a operação agora colocava as autoridades para caçá-los. Alguns membros do grupo de João Calango foram presos ou mortos, mas ele mesmo nunca foi pego. O que se noticiou foi que ele fugiu para o Piauí, de onde nunca regressou. Pessoal, eu já quero falar mais sobre os outros cangaceiros importantes e explicar como que esse movimento chegou ao fim. E claro, né, falar de Lampião. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre violência, miséria, polícia, Virgulino e memória. Segura aí, que é um minutinho só. Eu lancei um livro-jogo de história do Brasil. Eu e o meu amigo Giovanni Arseno acabamos de lançar o livro O Porão. Ele se passa durante o regime militar brasileiro e você controla uma guerrilheira que vai ter que entrar no porão da ditadura. Mesmo se você não conhece, nunca jogou um livro-jogo, pode ficar tranquilo, tá? Esse aqui é bem facinho de jogar e ele vai ser excelente para te inserir nesse universo maravilhoso dos livros de RPG. Ele tá saindo pela editora Record e eu tô muito animado com esse projeto, então se você quiser apoiar meu trabalho, dá uma olhadinha nele, vai lá no link da Amazon, tá aqui na descrição do episódio, e mesmo se você não comprar, deixa ele lá no seu carrinho da Amazon, porque isso ajuda muito a gente a subir no ranking. Mas falando em ranking, ele já é o livro de RPG mais vendido em toda a Amazon. Olha que maneiro, hein? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a história do Brasil e se divertir no processo, dá uma conferida no Porão. O link para você comprar tá na descrição do episódio. Abre aspas. Se o senhor estiver em um negócio e for se dando bem com ele, pensará porventura em abandoná-lo? Pois é exatamente o meu caso, porque eu vou me dando bem com esse negócio, ainda não pensei em abandoná-lo. Fecha aspas.
As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo próprio Lampião no dia 17 de março de 1926, em uma entrevista que ele concedeu a um jornal. E aqui fica muito claro que, para além de qualquer coisa, os grupos cangaceiros atuavam em um cenário de oportunismo, em que eles conseguiam arrecadar muitos recursos com suas ações. Por mais que o Lampião seja o cangaceiro mais famoso, nem de longe ele foi o único, como já vimos até aqui. Um outro grupo bem importante que atuou no século XX foram os Cauaçus, conhecidos também como Bando dos Cauaçus. Esses cangaceiros atuaram no sertão da Bahia na década de 1910, antes do Bando de Lampião. Num primeiro momento, os Cauaçus eram fazendeiros, donos de muitas cabeças de gado em Jequié, Brejo Grande, Conquista, Maracás, Amargosa e Boa Nova. Em Ituaçu, antiga cidade de Brejo Grande, duas famílias disputavam o poder local contra os Cauaçus, os Silvas, que eram conhecidos como Rabudos, e os Gondins, que eram conhecidos como Mocós. Por conta do assassinato de um dos membros da família Cauaçu, a mando de um dos líderes dos Rabudos, Anésia Cauaçu se revoltou e fundou o seu próprio bando, iniciando assim uma luta entre as famílias que acabou mobilizando toda a região, até mesmo as autoridades locais. O bando dos Cauaçus contava com mais de 100 homens e mulheres dispostos a lutar. Além de conhecerem bem a região, eram bem armados e muito bem treinados. O bando dos Cauaçus usava roupas e chapéus de couro, traje típico dos sertanejos e vaqueiros da região. Quando atuavam na região de Jequié, eles ficavam em vigia em cima de uma pedra da região chamada Pedra do Curral Novo, pois lá do alto eles tinham uma vista panorâmica da cidade e uma facilidade de verem a chegada de outros bandos rivais. Essa era uma grande vantagem, principalmente para Anésia Cauaçu, que tinha uma mira muito bem treinada e matava os inimigos com facilidade. A Anésia Cauaçu era conhecida na região como uma moça bonita, alta, de pele branca, olhos azuis e cabelos longos e escuros. Ela portava diversas armas e se vestia como um jagunço. Usava um chapéu de couro típico dos vaqueiros da região e roupas de couro, além de um lenço no pescoço e uma calça de couro que lhe servia para montar o cavalo. É bem provável que ela tenha inspirado os trajes da famosa esposa do Lampião, a Maria Bonita. Um outro nome muito importante para o cangaço brasileiro foi Manuel Batista de Moraes, conhecido como Antônio Silvino. Apelidado de Batistinha ou Nezinho, iniciou no cangaço em 1896, junto com seu irmão Zé Ferino, após o assassinato do pai, Batistão do Pajeú, durante uma feira em Afogados de Ingazeira. Quem matou o pai dos jovens foi um homem chamado Desidério Ramos. Batistinha escolheu o nome Antônio Silvino em homenagem ao tio, Silvino Aires Cavalcante de Albuquerque, cangaceiro que escolheu o sobrinho após o assassinato do pai por brigas de terras. De acordo com a pesquisadora Semira Adler Weissenter, ele representou, abre aspas, o mais famoso chefe de cangaço, substituindo cangaceiros célebres tais como Jesuíno Brilhante, Adolfo Meia-Noite, Preto, Moita Brava e tio Silvino Aires. E tudo isso antes de Lampião. Fecha aspas. Entre os seus atos, arrancou trilhos, prendeu funcionários públicos e sequestrou engenheiros de uma empresa estrangeira chamada Great Western. Essa corporação tinha a responsabilidade de implantar o sistema ferroviário na Paraíba e em Pernambuco, e desapropriou parte das terras de sua família sem indenização. Por isso os ataques eram direcionados a eles. Durante os seus anos como cangaceiro, um dos seus maiores perseguidores foi o delegado Joaquim Henrique de Araújo, que mais tarde viria a ser comandante da Polícia Militar da Paraíba. Em Pernambuco, Silvino foi perseguido e finalmente preso em novembro de 1914. Bom, eu já citei o Lampião algumas vezes, eu não posso terminar esse episódio sem falar um pouco sobre ele. Lampião era, na verdade, Virgulino Ferreira da Silva, e ele integrou um grupo de cangaceiros que tinha como liderança um homem chamado Senhor Pereira. Foi sob a liderança de Senhor Pereira que o Lampião aprendeu a como ser um cangaceiro experiente.
Além de ensinar a maneira certa de viajar pelo sertão sem deixar rastros, o cangaceiro mais experiente também mostrava a forma correta de entrar em confronto com a polícia e também quando que a melhor opção era fugir. Foi depois da aposentadoria do Sr. Pereira que o Lampião assumiu a liderança do grupo e colocou o seu nome na história. Lampião se consolidou como um dos maiores cangaceiros do sertão, porque o seu bando era muito violento e agiu em 4 estados diferentes, entre 1922 a 1926. Lampião e o seu grupo invadiam fazendas, sequestravam pessoas e cabeças de gado em troca de pagamento de resgates. E conforme a fama foi aumentando, o cangaceiro passou a cobrar uma taxa para evitar que ele entrasse em determinadas cidades. Se liga só no que a historiadora Isabel Lustosa falou sobre a atuação de Lampião, abre aspas. Os assaltos e visitas às cidades, quando bem-sucedidos, eram seguidos de grandes farras, em que os membros do grupo que tinham algum talento cantavam e tocavam, fazendo os típicos desafios da tradição cultural sertaneja. Lampião também fazia os seus versos, e consta que seriam de sua autoria muitos dos que circularam no sertão relativos às suas aventuras. Seria ele o autor da popularíssima canção Mulher Rendeira, verdadeiro hino de guerra do bando, que costumava cantá-lo quando invadia as cidades. Fecha aspas. Além disso, existiam vários relatos de que os cangaceiros cometiam estupros nas fazendas que invadiam, e em alguns casos marcavam as pessoas com ferro quente no rosto. Lampião foi o maior nome do cangaço, e a sua atuação é entendida como a última fase desses grupos banditistas. Apesar do seu caráter regional, o cangaço também recebeu atenção nacional. Na Assembleia Constituinte de 1934, houve debates de se incluir o combate ao cangaço na nova Constituição por iniciativa de deputados nordestinos. A ideia não foi para frente. Parlamentares também pediam ao governo federal ajuda com verbas e tropas. Os cangaceiros ganharam maior projeção durante os anos de 1920 e 1930. O fenômeno aparecia nos jornais e era um dos assuntos mais falados nas cidades por onde haviam passado e arredores. Eram comuns lendas e mentiras sobre o paradeiro, os feitos ou a morte de cangaceiros. Justamente pela importância que Lampião tinha, a morte dele, de Maria Bonita e de outros 9 integrantes do grupo em julho de 1938 representou o fim simbólico do cangaço. Eles foram emboscados pelas forças policiais numa fazenda no atual município de Poço Redondo, no sertão de Sergipe. Os cangaceiros foram decapitados e tiveram as suas cabeças expostas publicamente nas ruas. Essa era uma prática comum no combate ao cangaço. O episódio rendeu uma das fotos mais emblemáticas do período. As cabeças foram levadas a diversas cidades. Após décadas de exposição pública, principalmente em Salvador, eles foram sepultados em 1969. Com a notícia da morte do maior líder do movimento, diversos grupos de cangaceiros começaram a largar o cangaço, com o medo de serem mortos. O governo do presidente Getúlio Vargas ofertou anistia àqueles que se entregassem, o que contribuiu bastante para o desarmamento desses grupos. Já nesse período de decadência, o cangaceiro Corisco, uma outra força da época, foi morto em 1940 pelas forças policiais no município de Barra dos Mendes, na Bahia. Muitos cangaceiros fugiram ou cumpriram pena e conseguiram se reinserir no convívio social dentro da legalidade, alguns até chegando na terceira idade. Uma coisa muito interessante e bem estudada sobre o cangaço é a presença no imaginário nacional. Os cangaceiros são associados à figura de valentia, como homens e mulheres destemidos que lutavam contra o poder político e a elite agrária, mesmo que em muitos casos eles não tivessem em conflito de fato com o poder, sendo até mesmo apoiados por personalidades influentes, como eu já falei durante o episódio. Os feitos e lendas envolvendo os cangaceiros serviram de inspiração para histórias na literatura de cordel, no cinema e na televisão, alimentando a imagem de sujeitos aventureiros e destemidos. Até a vestimenta deles se tornou um ícone pop.
As roupas e acessórios dos cangaceiros, na verdade, eram pesadas, mas eram bem práticas para se proteger do sol, do calor e dos espinhos. E também para se locomover em combate, pois o peso estava bem distribuído pelo corpo e era fácil usar armas e munições. Isso tudo sem deixar de lado a estética, com peças enfeitadas, coloridas, com ouro e moedas. O historiador Frederico Pernambuco de Melo, especialista em cangaço, compara a riqueza e imponência desses trajes aos cavaleiros da Europa medieval e aos samurais japoneses. De toda a vestimenta, o chapéu passou a ser o maior símbolo do cangaceiro. E eu tenho certeza que você já viu esse chapéu em alguma casa do norte ou festividade nordestina. O chapéu do cangaceiro acabou se tornando uma marca da identidade do próprio sertão nordestino e até mesmo da região Nordeste como um todo. Celebridades brasileiras e até estrangeiras já usaram publicamente chapéus inspirados na estética do cangaço. E é comum que em atos de campanha eleitoral, os políticos também usem esses chapéus para se identificarem com o eleitorado da região Nordeste. Um dos maiores nomes da cultura nordestina do século XX, Luiz Gonzaga, disse uma vez que o maior fascínio e interesse da sua infância no interior de Pernambuco foi Lampião. O próprio cantor usou por toda a sua carreira vestes que faziam referência ao vestuário dos cangaceiros, além de ter composto canções que falavam sobre esses grupos. Além do visual, também tinha o chachado, dança que o espalhamento é atribuído ao principal grupo de cangaceiros. Os passos ligeiros dos pés simulavam o arado com a enxada nas plantações de feijão, prática que tem o nome de sachar. A dança era uma forma de comemorar ataques bem-sucedidos e uma opção de distração em momentos difíceis. Ainda hoje, a dança e a música do chachado seguem vivas em diferentes estados. E eu fiz questão de fazer esse panorama cultural para dar uma explicação do porquê que um grupo que é conhecido como Fora da Lei e que em seu período de atuação cometeu tantos crimes, ainda hoje é exaltado e celebrado como um símbolo de uma das regiões mais importantes do Brasil. Afinal, esse fascínio por Foras da Lei é algo bem comum, e isso em várias culturas. O mundo todo vê filmes e séries sobre a máfia italiana, joga jogos sobre vikings, lê livros e vê filmes sobre o Velho Oeste. E nada disso tá errado, tanto porque achar algo interessante não é necessariamente exaltá-lo. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios que estão aqui no podcast. É só você procurar aí no feed do História em Meia Hora e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Lampião, o segundo se chama Política do Café com Leite e o terceiro se chama Canudos. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do cangaço, estamos diante de um dos temas mais interessantes e controversos da história do Brasil. Esse movimento é classificado pelos historiadores como um movimento de banditismo, que, aplicado ao contexto do sertão nordestino, representa grupos de foras da lei que agem em um cenário de dificuldades econômicas e sociais. Desde o fim do século XIX, diversos cangaceiros ficaram famosos, e os motivos que os levaram para essa vida são variados. Temos tanto pessoas que ingressaram nessa vida por vingança, quanto aqueles que queriam acumular riquezas. Dentre os principais cangaceiros, Lampião foi sem dúvidas o mais famoso, tendo o seu nome conhecido até fora do Brasil. A memória positiva que se tem sobre o cangaço reforça a ideia de que memória e história são coisas bem diferentes. Mas a verdade é que hoje a cultura tradicional nordestina tem também um pouco dos cangaceiros, cultura essa fundamental para o nosso país, principalmente quando pensamos no século passado e a construção de grandes capitais como São Paulo. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!